Sei que você está aí doido para ofertar nessa noite, aleluia. Joga aí para mim, Mauro. Abre comigo em Isaías capítulo 11. Pode ficar. Obrigado, Espírito Santo. Tem tudo a ver. Aleluia. Aleluia. Vou fazer mais para o final, tá, Jorge? Isaías capítulo 11, verso 1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E é esse o Espírito que habita em nós. É esse o Espírito que habita em nós, o Espírito do Senhor. E a gente vem falando nessa série sobre algumas evidências do Espírito Santo nas nossas vidas. Joga para mim, Mauro. Do Espírito Santo nas nossas vidas. E a primeira evidência que nós falamos foi sobre o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo sobre a nossa vida. O senhorio de Cristo sobre a nossa vida. A primeira evidência que nós temos que o Espírito Santo está sobre nós é Jesus Cristo sobre nós. É Jesus sendo o Senhor. E nós falamos que a maior liberdade que você pode dar para o Espírito Santo é quando Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu coloquei aqui de uma forma que dê para exemplificar tudo isso que a gente tem falado. E eu tive essa visão no meu coração, como se a gente estivesse avançando. Diga, eu estou avançando. Como se a gente estivesse andando para frente. E me veio essa visão de uma pessoa correndo, deixando para trás o passado, deixando para trás as coisas do passado, deixando para trás todo o peso que tenazmente nos assedia. Nós corremos para o alvo. Diga, eu estou correndo para o alvo. E a primeira evidência é o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Ele está sobre nós. Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Se creres com o teu coração e confessares com os teus lábios que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, então serás salvo. A salvação é consequência do senhorio de Cristo da nossa vida. O senhorio sobre nós. Número 2, o fundamento da palavra sobre nós. Como é difícil correr em terreno tortuoso. Como é difícil correr em terreno arenoso. Quem corre na praia sabe, né, Janine? É difícil, mas a palavra é o nosso firme fundamento. Primeira evidência, Jesus Cristo sobre nós. Segunda evidência, a palavra sobre nós. Terceira evidência, a voz que nos dirige. Terceira evidência que o Espírito Santo está em alta na nossa vida, que você está colocando o Espírito Santo como prioridade na sua vida, é você seguir a direção do Espírito Santo que está em você. A voz que te dirige, te dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Ele te dizendo, fica na minha palavra, dela não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. E quando você fizer isso, a sua vida vai prosperar. E tudo isso com um objetivo. Se Jesus Cristo é Senhor da sua vida, se a palavra é fundamento sobre a sua vida, se a voz dentro de você, a voz do Espírito Santo te dirige, isso te leva a um caminho certo, intimidade com Deus. E é aí que a palavra fala do espírito de entendimento e espírito de temor. Não dá para caminhar com Deus sem temor. Por mais que nós sejamos atraídos pela graça, o que nos posiciona, o que nos impulsiona é o temor do Senhor. A quarta evidência é essa intimidade com Deus, que é o ápice da vida no Espírito. Se você vive no Espírito, diz o apóstolo Paulo em Gálatas, se você vive no Espírito, então ande no Espírito. Olha a jornada. Não é só viver no Espírito, não é só ter a vida do Espírito, é andar, se movimente. A Bíblia ainda fala que muitos ainda estão dormindo.
podem ter a vida de Deus, podem ter nascido de novo, mas o conselho do apóstolo Paulo é não somente viva no sobrenatural, ande, se movimente no sobrenatural. E para isso nós precisamos do senhorio de Cristo, do fundamento da palavra e da voz que nos dirige. Está tudo aqui em Isaías. Veja, tudo em nossa vida deve nos levar a um relacionamento mais íntimo com Deus. Se você lê a sua Bíblia, sabendo que ela é a palavra de Deus, ela tem que te levar para um relacionamento mais íntimo com Deus. Se você vem para a igreja e você tem comunhão com os irmãos, isso tem que te levar para um relacionamento mais íntimo com Deus. Se você faz jejum, isso tem que te levar para um relacionamento mais íntimo com Deus. Se você ora, isso tem que te levar para um relacionamento mais íntimo com Deus. Se você é uma pessoa doadora, porque você segue os princípios da palavra, isso tem que te levar para um relacionamento íntimo com Deus. Se você perdoa, porque é isso que a palavra nos orienta, isso tem que te levar para um relacionamento mais íntimo com Deus. Se você ainda não pegou, eu vou repetir mais uma vez. Tudo em nossa vida deve nos levar a um relacionamento mais íntimo com Deus. Fiz igual o pastor Wesley, aleluia, aleluia. Gente, a água, né? De 5 em 5 minutos a água é a coisa mais simples e mais poderosa que você pode ter nessa terra, é a presença do Espírito Santo te levando a um relacionamento mais íntimo com Deus. É a coisa mais simples e mais poderosa que você precisa, que eu preciso. Olha só esses versos aqui na tela comigo. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, do conhecimento, mesma palavra. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Essa palavra saber, conhecimento, no hebraico de'eth, significa a habilidade de perceber, de discernir, de conhecer, de perceber, que vem da palavra yadê, onde nós tiramos a palavra relacionamento íntimo. Quando Davi chegou para Salomão, falou: Salomão, vou te dar uma dica, conhece o Deus do teu pai. Ele estava dizendo, tem um relacionamento próximo, tem um relacionamento íntimo, não faça disso uma religiosidade. Não faça isso de maneira mecânica. Quantas vezes nós tomamos a ceia de maneira mecânica? Quantas vezes nós nos achegamos de maneira mecânica? Quantas vezes nós doamos de maneira mecânica? E Davi está dizendo para o seu filho, não faça nada de maneira mecânica. Hoje é uma noite para você desligar o automático. Hoje a direção é manual. Manual. A gente vai conduzindo a nossa vida muitas vezes de maneira mecânica. E o Espírito Santo não está em nós para isso, gente. E o conhecimento íntimo só vem através do temor. Anote essa frase aí. O conhecimento íntimo, yadei, de'eth, o conhecimento íntimo, de relacionamento íntimo, só vem através de temor. Olha só o que o Espírito Santo, a frase que o Espírito Santo me deu. A graça abre as portas incondicionalmente, mas é o temor que nos leva aos lugares de intimidade. Não confunda alhos com bugalhos. A graça é Deus fazendo aquilo que você não consegue fazer por você mesmo. Ele te leva, mas Ele não consegue te conduzir se o padrão não for o padrão de temor. E a gente vai discutir o temor hoje, para que você entenda de maneira apropriada. Olha só o que esse escritor, Warren Wendell, um pastor norte-americano disse. Leia aqui comigo, se você conseguir, aleluia. Adoração é a resposta do crente de tudo o que ele é. Sua mente, sua emoção, sua vontade, seu corpo. Para tudo o que Deus é e faz. É uma resposta amorosa, que é equilibrada pelo temor do Senhor. E uma resposta aprofundada, quando o crente vem a conhecer melhor a Deus. Quantos aí querem mais de Deus? Ele está nos conduzindo, o senhorio de Cristo, fundamento da palavra, a voz que nos dirige para um relacionamento mais íntimo com Deus. E a gente quer conhecer ainda mais esse caminho vem através do temor. Salmo 25:14, não dorme não, aproveita o Espírito, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Se eu não me engano, a Bíblia, a mensagem diz que a amizade íntima do Senhor é para os seus adoradores. E os adoradores são aqueles que respondem, porque eles têm o senhorio de Cristo,
O fundamento da palavra é a voz que dirige. Tudo isso apontando para um lugar: intimidade com Deus. Jeremias capítulo 32, verso 39 e 40. Aleluia. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Ou seja, a graça operando através do temor. A graça achando lugar mais profundo na nossa vida por causa do temor. Não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração. Para quê, gente? Para que nunca se apartem de mim. O interesse de Deus é viver coladinho com você. A palavra diz em Coríntios: aquele que se une ao Senhor é um só espírito. A palavra unir, colau, da onde a gente tira a palavra cola. Colau significa acimentar. Colau significa colar de tal maneira que não dá mais para separar. Aquele que se acimenta ao Senhor nunca mais pode ser separado dele. Para que nunca mais se apartem de mim. Então, gente, o temor do Senhor começa pela admiração, gente. Quando a gente fala sobre temor, a gente também tem a palavra temor, onde a gente fala de medo, de pavor. A palavra temor, se nós quisermos conhecer bem essa palavra, ela começa com a palavra admiração. Se você quer conhecer o temor do Senhor, essa é a palavra que deve vir no topo da sua lista do significado de temor. Temor é admiração. E a admiração só começa quando nós percebemos, quando nós contemplamos. Quando você olha para Ele, você vê que Deus é bom, que Deus não falha, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que Ele continua sentado no trono e que Ele controla todas as coisas, que nada escapa dos seus olhos. A Bíblia diz que sob as minhas vistas eu lhe darei descanso, eu lhe darei conselho, eu vou instruir a sua vida. Quando a gente olha para esse Deus, não tem como a gente não se admirar dele. A palavra admirar no português significa olhar com grande interesse. Sabe aquele relógio que você vai passando na vitrine, pastor, aleluia, olhou o relógio, parou, voltou, aleluia, olhou, gostei, quanto é que custa? Rapaz, meu orçamento não está dando hoje, mas eu não vou deixar de ir para trás não, eu quero. Para mim uma das características de Davi era aquele camarada que queria, uma coisa só peço ao Senhor, e a buscarei. Isaías capítulo 26, eu estava conversando isso no meu discipulado com os líderes de música. Você consegue entender em Isaías capítulo 26, se não me engano o verso 8 ou verso 9, que diz que a alma deseja, e há algo maravilhoso no nosso coração, na nossa alma, que deseja por mais de Deus. Quantos aí concordam comigo? Que você veio aqui nessa noite porque há um desejo no teu coração. Eu creio nisso. Eu não creio num povo que faz as coisas de maneira mecânica, de maneira religiosa, porque é domingo à noite, a gente tem que estar na igreja. Há um desejo no nosso coração. Eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero ouvir Deus falando comigo. Eu não somente quero ouvir Deus falando comigo, como eu quero que a minha boca seja Deus falando com outra pessoa. Há um desejo no nosso coração. Mas a Bíblia diz que a alma deseja, mas é o espírito que busca. Há uma grande diferença em Isaías capítulo 26. Há um desejo no nosso espírito. E nós não ficamos só no desejo. Nós estamos aqui porque há algo no nosso coração que queima, mas o nosso espírito nos empurra para que a gente possa buscar de maneira ativa, de maneira eficaz, a presença de Deus. Admiração pela palavra estimula os nossos pensamentos e imaginações na verdade de quem Deus é. Admiração pela palavra estimula os nossos pensamentos
e as nossas imaginações na verdade de quem Deus é. John Piper, um pregador americano, ele diz que você não pode elogiar aquilo que você não valorizar. Se você não valoriza a palavra de Deus, louvor não vai sair dos teus lábios. Sabe por quê? Porque Salmo 150 diz que todo ser que respira, louva ao Senhor. Não é só todo ser que tem ar nos seus pulmões. É todo ser, a palavra Nineshama significa todo ser que é influenciado pelo sopro divino, ele louva. Louvor não vem da sua alma. A sua alma, ela é impactada pelo louvor do seu espírito. É aqui que começa a nossa adoração, no nosso espírito. Ela começa no nosso espírito, ela incendeia a nossa alma e ela controla o nosso corpo. A admiração pela palavra estimula os nossos pensamentos, imaginações, na verdade, quem Deus é. Olha só essa frase, esse texto aqui de William Temple, que foi um arcebispo da igreja anglicana. E ele diz o seguinte: adorar é despertar a consciência pela santidade de Deus. Adorar é alimentar a mente com a verdade de Deus. É purgar a imaginação pela beleza de Deus. É abrir o coração ao amor de Deus. E é dedicar a vontade, a minha vontade, para o propósito de Deus. Uma das evidências de que o Espírito Santo está em alta na nossa vida é a nossa vida de intimidade com Ele. Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor, na Bíblia amplificada, olha só: e a buscarei, investigarei e pedirei constantemente, que eu possa morar na casa do Senhor ou em sua presença todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, ou seja, sua doce atratividade e agradável afeto, e meditar, considerar e inquirir no seu santo templo. A Bíblia Viva diz: há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio, diga privilégio, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir, olha só o Espírito Santo nos conduzindo, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Diga ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Diga: leva-me, leva-me além. Oh, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder.
A visão que nós temos de Deus, ela determina o tipo de resposta que nós damos a Ele. Se é de medo ou de admiração. A visão que temos de Deus. Se nós temos uma visão de um Deus que massacra, uma visão de um Deus que corrige para nos massacrar, talvez a nossa resposta para Ele seja uma resposta de medo. Eu talvez vou adorá-lo por causa de medo, porque eu tenho medo de ser amaldiçoado. Mas se é uma de admiração, que eu entendo que Ele me corrige para o meu bem, que eu entendo que Ele me chama para perto, que eu entendo que Ele me ama, que Ele me valoriza, que Ele me chama de filho, porque a Bíblia diz que Ele só corrige aos filhos verdadeiros, aqueles que não recebem a correção de Deus. Hebreus chama de bastardos, ou seja, vocês não são filhos legítimos. Mas a Bíblia diz que todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. E receber ali, tornar-se me apropriar. A visão que nós temos de Deus determina o tipo de resposta que nós damos a Ele. Abra comigo no Salmo 34. Porque a admiração, ela nos leva para um lugar de honra. A admiração sempre nos leva para uma plataforma de honra. E o Salmo 34, verso 9 ao verso 11, diz assim: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E você está entendendo que o temor começa na admiração. Se você quer que temor brote no seu coração, comece a admirar Deus. Comece a olhar para as qualidades dEle. A Bíblia fala que nós fomos chamados para proclamar as virtudes, as qualidades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É necessário com que a gente contemple, é necessário com que a gente coloque os nossos olhos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu não tiro os meus olhos dele. Eu não tiro os meus olhos dele. Ele é o meu alvo, ele é o meu objetivo, é ele que eu quero, é ele que eu busco, é ele que eu desejo, é ele que eu anseio. Quando nós começamos a contemplar a nossa atenção, nós começamos a admirar mais, a ver os detalhes. Isso nos leva para uma plataforma de honra. Verso 10: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, aleluia, está falando comigo e contigo. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. John Bevere, ele diz o seguinte no seu livro O Temor do Senhor: quando o Senhor é reverenciado, a sua presença se manifesta, e onde a sua presença se manifesta, as necessidades são atendidas, para que a sua alegria seja completa. Uma frase que nós falamos muito no Salmode. Se você já fez o Salmode, você já viu essa frase: Deus só se manifesta onde Ele é honrado. Pastor, por que muitas vezes Deus não tem se manifestado na nossa vida? Pode ser por várias coisas. Uma delas é porque você não tem estabelecido aquele tapete vermelho para Ele entrar. Lugar de prioridade, lugar onde Ele é o destaque, onde Ele recebe toda a fama, onde Ele recebe toda a glória, onde o nome dEle é maior do que o nosso nome. Eu estava falando isso outro dia com os músicos aqui. A gente tem que ter muito cuidado, porque com música nós mexemos com arte, e arte pode ser um negócio meio perigoso. A gente tem que ter muito cuidado, que o nosso talento não brilhe mais do que a glória do Senhor. Você tem que ter muito cuidado que no seu trabalho o seu talento não brilhe mais do que a glória do Senhor. Você tem que ter cuidado que na sua casa o seu talento não brilhe mais do que a glória do Senhor. Isaías 60 fala: levanta, resplandece, porque a glória do Senhor já nasce sobre ti. No mundo há densas trevas, mas eis que se vê a glória do Senhor nascendo sobre ti. Deus
só se manifesta aonde Ele é honrado. Diga comigo, Deus só se manifesta aonde Ele é honrado. Eu vou terminar com essa passagem aqui na tela. 1 Reis, porque essa passagem, a admiração nos leva para a honra, e a honra nos leva para a devoção. Olha só o que diz, falando de Davi, comparando Davi com Salomão. Olha só o que diz a palavra em 1 Reis, capítulo 11, verso 4, na NVI. Diz que à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Olha só como é que diz a Bíblia Viva, especialmente quando ele ficou velho. Elas conseguiram que ele adorasse os deuses delas, em vez de se dedicar completamente ao Senhor, conforme seu pai Davi se havia dedicado de todo o coração. Joyce Meyer tem uma frase que diz: se você fizer do tempo com Deus a sua prioridade, número 1, tudo o mais se encaixará. Isso é temor. Isso é temor. Admiração, honra e devoção. Diga comigo, admiração, honra e devoção. Isso é temor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era devoto a Ele. Porque ele era devoto a Ele. E é dessa maneira que nós vamos ceiar nessa noite, com temor no nosso coração, com admiração por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós vamos ceiar para honrar a Ele, porque a Bíblia nos fala para nós nos lembrarmos dEle. Ou seja, vamos focar a nossa atenção nele, e fazendo isso nós vamos devotar o nosso coração a Ele. É isso que nós vamos fazer. Receba os elementos que Ele se compara. Aleluia, receba os elementos dessa maneira.